Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Sal, em sua nova temporada, segunda temporada repaginada, com pessoas espetaculares, como não podia deixar de ser, e a gente é apresentado, como vocês sabem, pelo Life Mix, a nossa bebida oficial, que não é só uma bebida, né? São bebidas funcionais, sucos, chás, toda uma linha voltada não só a te refrescar e aquele gostinho bom, mas também te manter nutrido. O pessoal por trás da Life Mix é PhD em nutrição, são médicos, então assim, é um pessoal que tem todo um cuidado com o que vão colocar aí, como diz o outro, dentro do seu corpo, goela abaixo. Então, obrigado, pessoal da Life Mix, mais uma vez pelo apoio. Como eu disse, é a nossa bebida oficial. Vocês os acompanham tanto no Spotify quanto no YouTube e aqueles cortes espetaculares também no Instagram. Nós temos hoje uma visita de luxo, que é a Karen Volpato. Bem-vinda, Karen. A Karen tem origem no ambiente de segurança e saúde do trabalho, mas ela extrapolou tudo isso, uma executiva muito conhecida nessa área, passou por Tereos, passou por Cargill, e hoje tem um instituto que é o Agente Educa, que impacta inúmeras pessoas, não só nesse ambiente, mas também no seu desenvolvimento pessoal. A gente vai falar disso. Além disso, ela é conselheira e uma influencer importante no LinkedIn sobre esses temas de EHS. A gente vai entender o que são essas siglas, a gente conhece esses acrônimos e siglas do mercado. Ela vai traduzir tudo isso pra gente. Karen, super bem-vinda ao Café com Sal. Prazer estar aqui com você. A gente está para marcar esse papo faz tempo. Papo esse promovido pela Carol Gabriel, que já esteve aqui na primeira temporada. Um beijão, Carol, para você. A Carol da Pfizer, todo mundo vai lembrar aqui. Teve participação, inclusive, no início da primeira temporada. Mas estamos aqui hoje. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Fábio. E obrigado, Carol, por ter aberto esse contato e espero servi-los com a minha história. A gente deve um almoço para Carol. Sim, na verdade ela vai vir almoçar comigo hoje. Ela vem almoçar com você hoje. É. Infelizmente eu não posso, adoraria, viu? Carol, Olha... a gente deve um almoço pro Fábio. Sim, vai. por favor. É bom que está registrado em vídeo, então, né, não tem como escapar. Karen, me conta uma coisa. Você tem uma carreira interessantíssima. Não sei que a gente pode chamar isso de carreira, né? Acho que tem a ver muito mais com transformação e reconexão pessoal. Mas você vem de onde, né? A gente sente que você tem uma voz poderosa, etc e tal, mas eu senti aí, sem viés nenhum, mas uma coisa do interior. É verdade isso? Não, Não? Fábio, não. Eu sou de Mauá. Você é de Mauá? Sou do Mas não grande deixa ABCDM mas não deixa ali. de ter. É, tem uma pontinha Uma coisa assim, ali de Mauá, farm São Caetano, ali. São Bernardo, É não isso aí. tem? Morei em São Bernardo há muito tempo, puxo o R, mas eu acredito que por eu ter morado pela empresa em vários lugares, isso puxa, você acaba pegando um pouco Você a vai crença absorvendo. da Eu acho isso tão região. legal, sabe, porque traz originalidade. Eu ficar uma semana no interior já tô puxando mais ainda o Eu R. sou assim também. Meu filho, que hoje em dia o povo tem a mania de colocar em escola bilíngue, né? Eu fiz a mesma coisa. Ah, eu também. E a turma vai ficando assim, porque o R ele fica um ar. E aí nós meu somos filho os corrigidos meu na filho tá história. do interior agora também. Então pronto. Todos tudo nós certo, né? A gente tem um acabaremos sendo. pezinho no farm, vai? A gente Tem, um pezinho na adoro, fazenda, claro. é. Eu sou um cara muito mais interior do que praia. Eu não tenha adoro dúvida. também. Adoro verde. Me conta de que buraco você veio. Você é de Mauá, então? Eu sou de Mauá, sou filha de duas pessoas muito trabalhadoras, soldadora e professora. Soldador. Meu pai tem até a quarta série, que incrível. É um homem que trabalhou a vida inteira, hoje é aposentado, mas trabalhou muito, né, na minha infância. Eu tenho referência de pai e mãe muito trabalhador. Trabalho pra mim sempre foi esforço, né, vivendo nessa família. Sou irmã do meio do Kleber e do César, são dois hoje empreendedores de sucesso, inclusive. Você sabe que eu entrevistei hoje uma pessoa também que é irmão do meio? Mulher? Ou Não. Homem. Irmã mais nova e irmão mais velho. No teu caso, como é que é ter um irmão mais novo e irmão mais velho? O mais novo é muito mais apegado, né? É. Eu acredito que até pelo... Era o teu bonequinho. É, uma menina, eu acho que a maternidade já nasce um pouco com a gente, então assim, eu sempre cuidei dele mais do que cuidava do mais velho. O mais velho era mais o paizão, né? O mais velho, querendo ou não, tem mais autonomia, o mais velho é o que começa a dar certo antes, né? Então, assim, eu Já é um sempre exemplo a ser seguido. Sim, o meu irmão mais velho, ele é uma referência pra mim, né? Um cara super bem sucedido, profissionalmente falando. Também abandonou o mundo corporativo, empreende há 10 anos, é sócio do meu marido. Olha só. Eles têm uma empresa gigante, vamos falar, no mercado de tecnologia. Demorou um pouquinho para dar certo, mas agora eles são referências também no segmento de blindagem. Que legal, então, pode comentar aqui, viu? Problema zero. Chama MyTrace, a empresa deles. MyTrace? MyTrace, tem o significado do meu traço, né? Uhum. Mas todos os carros hoje no Brasil, praticamente, que são blindados, passam pelas soluções que eles desenvolveram. Então, eles dominaram esse mercado hoje.
e que me deu a inspiração, né, de assim, vamos tentar, porque eu particularmente segui o começo dele, né, ele ainda estava em casa e eu vi o quanto que ele estava passando ali para ter seu próprio negócio. E recentemente, vamos falar, nos últimos 3 anos eles estão super bem e viraram essa referência, né? Então, quando eu olho para minha origem, Fábio, assim, eu não tive uma origem empreendedora de inspiração. Aliás, assim, acho que é raro hoje, na minha idade, olhar para trás e ver pessoas que tiveram essa referência. Nem executiva. Eu fui uma executiva super bem sucedida dentro do mundo corporativo, mas eu não tinha nenhuma mulher bem sucedida perto. Minha mãe era professora, minhas tias, aquelas que trabalhavam, não tinham uma vida profissional dentro do mundo corporativo e nem multinacional. Multinacional para mim era uma referência para morar fora do país, eu queria trabalhar e queria ser grande, porque eu via as pessoas que davam super certo nesse lugar com condições melhores que a gente tinha. Né? E aí tem um aprendizado muito grande que eu olho assim, a escassez. Elas nos faz buscar, planejar, ter sonhos, né? Então a gente nunca teve condições financeiras favoráveis. E isso foi muito forte na minha família. Olhando um pouco a classe social dos meus primos, de todo mundo que convivia, a nossa era uma das mais inferiores, né? E hoje, olhando para meus irmãos e para mim, eu vejo o quanto isso fez a diferença. Inclusive, forjou vocês. É isso. Inclusive, é um capítulo importante do meu livro. Eu escrevi um livro recentemente, que os nãos que fazem o nosso caminho, né? Então, quantos não deram certo na sua vida para você estar onde você está hoje? Então, quantas portas foram fechadas na vida da Karen? Muitas delas, desde a infância, né? Eu tenho trechos importantes da minha vida que eu me lembro que era inacessível algumas coisas para mim, que hoje a minha filha, por exemplo, ela tem acesso tranquilo. Então, eu venho dessa origem muito simples. É uma coisa que eu tomo muito cuidado, em humildade. Acho que hoje é um dos valores eu ser muito humilde, respeitar as pessoas. E eu sou casada com o Daniel, né? Que eu já falei. Hoje ele é programador, tem uma empresa de tecnologia. Ele é o operacional da empresa, né? Ele lidera a equipe de programadores. Sou mãe de Manuela e de Mavi, que tá na barriguinha aqui. Pois é, temos uma gestante. Olha o privilégio nosso. Estamos em 3 na mesa. Eu não tô na cota, não, mas essa licença maternidade, inclusive, me traz uma leveza, Fábio. Porque a minha primeira filha estava no mundo corporativo e via o quanto isso acontecia com as mulheres, né? O medo. Eu estava numa empresa super inclusiva e aí eu aprendi sobre pessoas, né, na minha maternidade, porque a empresa era super inclusiva, mas eu passei por um processo onde o líder não era tanto. Então eu acabei sendo, vamos falar assim, estacionada na carreira, na minha licença, na minha pós-licença maternidade, e depois eu fui demitida. E aí a gente pensa, né? Hoje, todos os dias eu recebo mulheres com esse mesmo medo. E agora eu estou grávida, quem vai me demitir? Eu sou CEO, ninguém vai me demitir. Por outro lado, se eu não trabalhar, eu não tenho renda, né? Assim, falando no meu trabalho, no meu próprio esforço. Então, hoje eu não tenho esse medo. E eu passo mal, tô tendo uma gestação totalmente diferente. Tá mais complicada essa. Muito, enjoos? Não, muito cansaço, inchaço, mal-estar repentinos. A performance nos primeiros 3 meses, eu tô de 5. Os primeiros caiu bastante. E aí se justifica como isso? Eu ainda tenho a possibilidade de cancelar uma agenda e dormir. E essas mulheres que não têm? E esse olhar para essa mulher, né? Recentemente, num treinamento dentro de uma empresa, um líder falou para mim, Karen, eu precisei fazer um curso. E olha que incrível. A empresa deu um curso para ele, líder de uma mulher que está grávida. Né? E ele falou, eu achei que eu entendesse sobre gestação, né? Eu não sou pai, não tenho filhos, não tenho nada, não tenho sobrinhos pequenos, mas eu não entendi o que minha mulher estava passando, a minha funcionária. Isso me fez ser mais humanos. Então, ainda existe essa humanização. Comigo, ela aconteceu de outra forma, diferente do que eu esperava. Eu fui mãe com 34 anos. Minha carreira estava extremamente... Eu já estava com 7 anos na mesma empresa. Estabelecida já. Total, eu não deveria ter esse medo. Meu líder era super inclusivo. Tinha 50% de mulheres na sua... E ele era pai de 3 mulheres. Então você fala assim, pô, que tranquilo isso. Maternidade, inclusão e diversidade depende de quem tá ali do outro lado. A cultura organizacional até pressiona, mas a maternidade vem desse líder. E quando eu voltei, ele não tava mais, tinha sido transferido de país, né? E aí quando você é transferido, e aí a sua carreira começa onde? Estaca zero, né? E quando você muda a liderança, muda tudo pra você. Sim. E aí eu fiquei aí nessa, foi bem no período da pandemia, eu fiquei meio que de escanteio. Foi um dos momentos da carreira que eu falei, o que eu tô fazendo? Por que isso tá acontecendo, né? Minha filha pequenininha, eu feliz, e por outro lado,
comecei a olhar a carreira de outra forma e acabei sendo demitida. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Melhor coisa que te aconteceu. A demissão foi a melhor coisa que me aconteceu. Já chegamos lá. Me fala uma coisa, Karen. O que esta menina lá atrás, a Karen, por que ela escolheu trabalhar com segurança do trabalho? Qual que foi o teu drive? Você consegue fazer essa análise? Sim, eu sempre fui uma pessoa ligada, na verdade, às questões ambientais, né? Questões ambientais. Isso sempre estava conectado contigo? Sempre. Desde criança? Desde criança, muito do meio ambiente, era surfista. Ah, é? De longboard 90, é um trecho que acho que poucas pessoas falam. Eu nunca falei disso em Longboard 90? Me dá uma aula disso, o que é isso? Aquelas pranchonas mais style, assim, aquelas mais... Não Madeirão? Madeirão. Longboard. Longboard. Sim, sim, lembro. Pô, isso me remete a Beach Boys, aquelas coisas que eu gostava de ouvir na época, né? É, A Onda dos Sonhos. Esse filme aí era a minha praia, era entendeu? Tua praia, você gostava a loirinha, disso. passava umas parafinas no cabelo, Entendi. usava aquelas roupas largas. Sim. Minha mãe enlouquecia, né? Porque essa era a referência. E aí eu comecei a estudar carreira, profissões, né? E a princípio eu pensei na oceanografia, que não tinha vaga no Brasil e era bem No sul, né? Tinha que você mudar. tem que ir pro sul. Você tem que mudar o São Sebastião e remunerado não eram tão bem remunerados. E aí eu falei, eu preciso escolher algo que vai melhorar a minha situação e que eu goste de fazer. Aí na época tava surgindo a engenharia ambiental. Eu fiz uma faculdade que não é muito conhecida, a Fundação Santo André, e era o que meus pais podiam pagar. E essa condição de estudo para mim, eu nunca me achei no direito de exigir cursinho, exigir mais do que eles estavam fazendo, porque eu via conta de casa, né? Então, com 7 anos eu cuidava dos meus irmãos. Eu fazia faxina, eu fazia comida. Então, assim, eu via, não queria pedir e também nunca fui estudar, tá? Assim, eu adoro ler coisas que não sejam provas, eu nunca fui. Estudei 9 anos seguidos e agora eu faço cursos, mas eu nunca fui a estudiosa, eu tirava nota para passar. E aí, quando eu escolhi a engenharia, era um curso novo, mas eu vi uma visão de tendência no Brasil. E quando eu comecei o estágio muito cedo, eu tive uma carreira muito precoce. Eu comecei a estagiar com 17 anos. 17, uma criança. Comecei a faculdade em março e mais ou menos, né? Já namorava 5. Ah, mas pensa já bem. Cuidava de casa. Pensa na tua filha. Mas hoje, Fábio, ela tem uma infância diferente. Claro, né? Não é tão exposta ao que você foi exposta. Exato. Hoje, você olha uma menina por exemplo, da agricultura, uma menina de sítio, ela já é uma mulher, cara. Uma mulher com 14 anos que toma decisão, cuida da casa. Eu já era submetida a esse cenário de ajudar a minha mãe, de ajudar a família e cuidar dos meus irmãos. Tem razão. Então, hoje, assim, eu até entendo. Eu fui precoce em algumas coisas, vamos falar assim, muito mais ligadas à mulher, que eu não quero pra minha filha, óbvio. Mas hoje ela tem uma condição diferente e eu vou preservar isso o máximo que eu conseguir, né? Não tinha tanta tecnologia. Então, a minha diversão era brincar na rua. Fazer miçangas. Então, o empreendedorismo, por exemplo, eu tinha tarefas empreendedoras. Eu fazia pulseirinha de surfista para minha mãe vender para os alunos dela. E eu arrecadava um dinheiro. E ficava ali na família, né? Então, eu fui submetida a atividades de mulher muito jovem. E eu não me arrependo de nada disso. Mas aí, passada essa fase, eu entrei na faculdade. E na faculdade eu consegui o estágio. Porque minha mãe pegou empréstimo para eu estudar. E ela falou, se você não conseguir pagar a sua faculdade, você vai ter que parar. Era claro a regra. Eu não tenho chance, Fábio, de dar errado. Caminho de volta. Não, até hoje. Eu não tenho oportunidade de dar errado. Eu não penso nisso. Não dá tempo, entendeu? O se pra mim não existe. Eu não tenho esse tempo. Eu tenho que tentar de todas as maneiras. E assim eu fui tentando. Então eu consegui estágio muito cedo. Eu lembro que eu disputei vaga com pessoas de 3º, 4º anista. E a pergunta que me marcou na carreira foi: o que é a diferença de passivo ambiental? O que é um passivo ambiental? Tinha acabado de começar a faculdade, né? Eu comecei a estagiar e na área de meio ambiente já tinha segurança. Eu via as pessoas se machucando. E eu tinha uma referência muito grande em casa. Meu pai é um acidentado do trabalho. Além dele ter a 4ª série ser soldador, naquela época a segurança não tinha tanta vigia, né? Não tinha tantos controles e investimentos. E eu via meu pai sofrendo aquela dor e eu entrei numa empresa que estava tendo muito acidente. E aí essa oportunidade de fazer de tudo um pouco, que eu vejo hoje, que a gente tem um pouco de resistência a isso, ela me fez muito crescer rápido na carreira. Então, um dia eu estava na área de qualidade, outro dia eu estava na área de segurança do trabalho, outro dia eu estava na área de meio ambiente dedicada, outro dia eu estava numa mesa de reunião com gerentes, e aí o meu papel era ali aprender rápido. Não tinha esse tempo.
Eu não podia dar errado, entendeu? E aí eu fiz estágio por quase 3 anos, trabalhando mais. Naquela época não tinha lei do estagiário. E eu trabalhava feliz. E no final do mês não sobrava nada. Todo mundo imagina, o que eu cheguei atrasado em faculdade, perdi a Quantas aula. vezes, Fábio, eu cheguei na faculdade, eu vi aquelas meninas super perfumadas. Eu não Vinda tinha, de casa. eu não tinha, assim, não é hipocrisia nem nada, não é. Eu não tinha dinheiro pra comer, cara. Eu almoçava, eu jantava na casa do meu namorado na época porque eu não tinha condição, era limitado. E aí eu fiz a faculdade, a engenharia e consegui o estágio e nunca mais saí da área. E aí eu fui migrando dentro da empresa. Então eu fiz qualidade, depois eu fiz segurança, aí saúde foi depois de quase 10 anos de carreira. E isso me deu muita, assim, só que eu sempre pensei grande. Então, assim, estagiária procurando vaga de diretora, né? Eu era bem dessas, eu olhava lá, ó, Diretora Júnior. diretor. Não, eu nem sabia rotular isso, mas assim, o que que um diretor tem, o que ele fez que eu vou precisar fazer? Não que eu esteja preparado, mas assim, eu falava, gerente tem que supervisionar pessoas. Quando que eu vou ter a oportunidade de fazer isso? Então, na minha carreira, eu cresci em todas as posições, então de estágio, assistente, analista. A velocidade em cada uma foi relativa, mas o que que me fez? Às vezes eu tive que recuar salarialmente falando, para ser o que eu fui ali com 34 anos, né? Então, eu lembro que de analista para coordenador eu ganhei muito menos como coordenadora do que analista. Mas a posição me dava um jump lá na frente, depois de 1 ano, exatamente. Parecia que foi planejado, mas não, foi as oportunidades, né? A Carol fala uma frase que eu gosto muito, que é melhor você estar preparado e não ter a oportunidade do que você ter a oportunidade e não estar preparado. Sim. E aí o pulo do gato na minha carreira foi quando uma Hunter, eu queria gerente, uma Hunter do mercado, que inclusive ela é próloga do meu livro. Ela é da Fala dela aqui. Margarida Perfetto. Ela tem uma consultoria hoje de executivos. E ela me achou e ela fez uma entrevista e eu precisei de uma pessoa para acreditar em mim e foi ela. E ela, até hoje, ela fala que ela insistiu muito pro cliente me entrevistar, porque era uma vaga já mais sênior. Eu tinha 20 anos de idade. Era uma vaga de coordenação numa das maiores empresas químicas do Porto de Santos. E ela falou, preciso entrevistar a Karen. Eu lembro que eu tomei um chá de cadeira de umas 4 horas do melhor diretor que teve na minha carreira, que é o Bergomas. Ele era um diretor muito duro, né? Mas ele era um cara justo. que ele justo. Não, assim, defina a justiça. Ele é justo, ele é correto e ele me deu espaço, cara. Ele acreditou tanto em mim quanto ela. E na entrevista, eu lembro que ele apertou na minha mão e falou: "Você quer essa vaga?" Meu pai estava 4 horas do lado de fora do porto esperando por mim, né? Porque eu não sabia nem ir. Eu falei: "Quero." E, Fábio, era para ganhar praticamente menos do que eu ganhava como analista. Olha só. Eu pagava para trabalhar, porque eu morava em Mauá e trabalhava em Santos, só de combustível, né? Então, esses recuos são jumps na nossa vida. E muitas vezes a gente não aceita com vergonha. Ah, vou falar que eu ganho menos, vou falar que eu tô passando por isso. Não. E aí eu voltei, aí ele falou: "Você quer essa vaga?" Naquele momento eu senti que aquele aperto de mão era um contrato fechado. Por lá eu entrei, em 7 meses fui promovida. Eu virei gerente com 21 anos de idade. Olhando para trás, por que você acha que você foi promovido e virou gerente com 21 anos, olhando para aquela Karen? Olhando para o perfil dele e da empresa, eu tinha muita força de vontade. Ele sentiu que o desafio seria aceito. Quer dizer, nessa etapa era entrega. Entrega. Era entrega e sem vitimismo. Aliás, eu não suporto vitimismo. Assim, é o que eu disse, eu não tenho tempo de dar errado, então a gente precisa tentar. Né? Ressignifica logo as coisas que dá errado e segue em frente. Eu sou uma pessoa de muita coragem, inclusive acho que um dos momentos mais corajosos foi abandonar o CLT. Num momento super bem resolvido da minha vida. Eu deveria ter orgulho e estava triste por isso. Né? Hoje as pessoas falam: "Por que eu dou certo?" Eu me considero uma pessoa super bem sucedida, porque eu tenho muita coragem. Mano. Eu tenho coragem de tentar de novo, eu tenho coragem de abrir portas que não abrem, eu tenho coragem de esperar. E provavelmente um negócio que eu sempre falo aqui, que você não deve ter compromisso com o erro. Errou, eu corrige e segue. Ressignifico. Eu não tenho tempo pra ficar ali. Claro, tem dia que eu durmo chorando, tem dia que não entra nada, tem dia que eu de joelho peço pra não deixar faltar. O empreendedorismo é isso. O empreendedorismo, ele é o abismo que você sai sozinha. Né? Eu desenvolvo habilidades hoje como empreendedora que nunca ninguém me estimulou, né? E ninguém quer te ensinar.
Tem coisa que ninguém vai te ensinar. O meu primeiro contrato de trabalho, eu paguei para trabalhar por 1 ano. Eu não coloquei taxa, imposto. Eu precisei pagar uma mentora, que foi a Joyce, ela foi pivô na minha carreira. Ela era gerente de negócios da Malduco na época, conhecia muito de precificação. A gente sai do CLT tendo um valor que o cargo te dá, né? Tendo um preço. Porque você não escolhe, você negocia, mas você não escolhe. Tem já uma pesquisa de mercado, você ganha aquilo. E dependendo de onde você está, você tem o peso da instituição nas tuas costas, que te abre portas, né? Exato, E o mercado a te marca. vê no tamanho. Quando você sai para empreender ou sai aquela marca, vai Aconteceu embora. comigo. Os convites não aparecem mais, ninguém te chama mais para nada. E o LinkedIn te derruba, né? Inclusive, assim, eu falei, eu era status campeão no LinkedIn, como executiva de multinacional, eu era Latam nessa época. Convite de entrevista eu não podia fazer sem pedir autorização, uso de imagem. Né? O pacote de benefícios, eu brinco que eu saí menos negativo quando eu saí do mundo, né? Eu já saí perdendo Sim. Quando eu decidi. Mas você é visto por uma marca. E aí quando você decide não ter essa marca, você mesmo tira a capa, ou eles tiram de você. Você se vê sem nada, cara. Você lembra exatamente desse dia em que você decidiu virar a chave e Eu você lembro. conseguiu dormir? Como é que foi pra você? Não, eu me demiti internamente 3 meses antes de oficializar externamente. Eu tive que me desapegar daquilo que eu tinha conquistado. Até me arrepiou agora. É uma pergunta muito inteligente, acho que nunca fez. Quando eu decidi pedir a minha demissão, me perguntaram, quando você decidiu pedir a conta? Aí eu falei, eu não pedi a conta chegou. Nesse dia, eu me vi doente. Eu me vi já camuflada numa roupa que eu não me sentia mais bonita. Eu chorava para trabalhar. Eu via minha filha, eu senti uma intuição de dor muito maior do que do prazer, porque eu sempre senti prazer. Trabalho é bênção, Fábio. Quando não é bênção, a gente tem que ressignificar. Né? Tá tudo bem abandonar espaço, né? A gente não tá lá para ocupar uma função, a gente tá para transbordar. Se a gente não pode levar a empresa a outro nível, seja por nós ou pela própria empresa, a gente tem que sair, sabe? Reclamar não vai resolver. Mas como sair? Você falou da coragem, né? Mas como sair num ambiente em que você entendia que a vida era trabalho, que teu pai, acidentado de trabalho, né? Soldador, e tua mãe? Professora. E o rótulo, né? Hora, Não, o rótulo. Não vem essa cena? Vem. Não parece uma constelação familiar na hora? Total. Não, tanto vem e vem também o medo do julgamento, que é algo que primeiro você tem que desconstruir antes de tomar uma decisão. O que aconteceu com a Karen? Porque todo mundo vai ter uma opinião sobre você. Porque você não tem oportunidade nesse momento, não, cara, e assim, de gerenciar a percepção dos outros sobre você. Você tem que tomar uma decisão e ir. E quando a opinião é livre, é um perigo, né? Principalmente no mundo onde tem muita gente. O medo do julgamento já a gente escorregar. Ainda existe bastante, tá? Mas claro que existe. Quando a gente empreende, a gente tem aquele lema, aquele que tenta nos ferir, a gente mata, né? Não mata. Né? Autenticidade, então se reconhecer. Eu sempre tive medo, eu tenho medo até hoje, né? Eu vou lá fazer uma participação, será que eu vou conseguir servi-los do jeito que eu quero? A altura? Será que sou eu? É o famosa síndrome lá do autossabotagem, né? Sim. Só que uma coisa que eu nunca tive. Se eu passei por tudo que eu passei, Fábio, algum propósito tem nisso. Porque, de novo, né? Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, acredito muito em Deus. E quando eu me apeguei a ele, eu vi um chão. Eu não vi um abismo, eu vi uma ponte ali. Só que primeiro a gente precisa chorar até doer, né? Machuca até curar, né? Então, eu falei assim, olha, eu tenho uma oportunidade financeiramente. Quais são os pilares que tá no meu controle? Primeiro, familiar. A minha vida familiar, ela é sólida, sustentável. Porque quando você toma uma decisão, o impacto é na família. Então, nunca tomar a decisão sozinha. Então, assim, hoje eu vejo muitas mulheres doentes no seu... Ó, pessoas, né? Eu assessoro homens também. O que eu faço, cara? Primeiro, os outros pilares estão equilibrados, né? Então, o meu pilar familiar, que inclusive hoje é uma das minhas maiores conquistas, me sustentou. Então, eu não pedi demissão quando minha vida familiar, qualidade de vida fosse cair por qualquer tipo de ausência do mercado. Você tinha um entrosamento com um parceiro, 100%. Com parceira, para quem eu tá esperei vendo ele dar certo, né? A gente tá junto há mais de 10 anos. Então,
teve período que a minha renda, assim, por muito tempo a minha renda foi a maior. O meu bônus, tudo isso que a gente conquistou junto. Nos últimos 2 anos, vamos falar agora dos últimos 4, né? Nos últimos 2 anos, dá para sustentar quanto tempo? Porque a gente já estava num patamar que, apesar de a minha não ser a principal, contribui para o crescimento da família, né? E ele falou para mim, ele até falou assim, Fábio, olha, pede a conta, dá um tempo, 20 anos direto. Eu tive poucas férias de descanso. Eu tava de férias, o telefone tocava um acidente grave. Então você nunca desliga. É médico, né? Essa área é médico. Claro. E aí ele falou, pode tentar que assim, dá uma descansada. Ele falou, vira dondoca. Eu falei, ótimo, né? O que é ser dondoca? Eu não sei. Como se a gente pudesse parar assim de uma hora Não, pra outra. total. Ainda mais eu. Assim, eu não tinha computador fazia 20 anos. Sabia. Então a única coisa que eu falei assim, ó, eu não paro sem nada. Então assim, o que mexe no meu emocional? Mexia não fazer nada. Mexer na minha família. Então, assim, a gente conversou. Então, uma coisa que eu falo assim, a coragem vem da onde? Vem dos outros pilares que vão te sustentar. Sem condenação. Todas as vezes que a família quis entrar no lugar da condenação, eu saí rapidinho. Falei, ó, aqui não. Nós decidimos junto isso. Você prometeu que ia esperar eu dar certo. E o esperar, Fábio, é relativo. Tem gente que tenta 5, 10 anos e não dá certo. Igual faculdade. Sim. Tem gente que faz 10 anos de cursinho e não passa. Sim. Então, quanto tempo? Só que assim, de novo, eu sou incansável na vontade de dar certo. Então, eu precisei de ajuda por 6 meses. Mas a ajuda que veio da minha própria decisão. Então, o que eu combinei? Esse dinheiro aqui eu invisto. E foi frustração acima de frustração, né? Assim, eu gastei tudo que eu tinha e não deu certo. Começou a dar certo depois de 18 meses. Mas você já saiu com a ideia pronta? Entre aspas, ninguém sai com uma ideia 100% concebida. Não, né? Fábio, eu saí com uma dor a resolver. Mas a Agente Educa já estava no teu coração e na tua cabeça ou não? Não, foi uma passagem espiritual. Foi um dia que eu precisei cair no abismo da minha emoção, de pedir, pelo amor de Deus, desculpa primeiro, né? Porque, assim, eu sempre contribuí do jeito que eu sempre tive excelentes feedbacks. Imagina, assim, aí é um cuidado, né? Assim, cuidado. O mundo corporativo não te conta coisas entre linhas, né? Então, assim, uma pessoa que vinha performando foi mandada embora do nada. Uma pessoa que muda, tem todo o salário que quer, e a pessoa fala, ou você fala o que eu quero ouvir, ou você não vai dar certo. Eu falava, onde que eu tô errando? Então, primeiro, assim, eu me apeguei ao que de fato me fortalece, né? Então, todo mundo tem um eu interior que você acessa na sua maior dificuldade. O crente passa a acreditar. Tem alguma coisa dentro de cada pessoa, que hoje é o que eu tento despertar no próximo. Tem algo que tem em mim. Nessa hora eu falei, cara, eu vou fazer algo que eu nunca encontrei. Na minha área, né? Porque eu sou referência, então... Só que eu achei que fosse ser mais fácil, por eu já ser referência. Então eu falei, vou fazer algo que nunca encontrei, então eu vou fornecer soluções que melhoram as pessoas, para que as pessoas melhorem suas empresas. Porque o problema para mim sempre foi pessoas. Aliás, até hoje, assim, quando eu encontro uma certa resistência, é pessoas. Né? A empresa pode ter a melhor cultura, se põe o cara errado lá dentro, acabou. E as pessoas ainda seguiam muito, as pessoas que vão te buscar para papos e mentorias, não sei o que, ainda seguiam muito por marcas, né? E o que essas marcas colocam à mesa. Mas você deu um depoimento pessoal aqui importante, você estava em um lugar que tinha uma cultura espetacular, mas o gestor ou a gestora não condizia com aquela cultura. O que adianta você entrar naquela empresa, tem aquela matriz de competências lindas, te dão uma caneca, uma garrafa d'água geladinha para você colocar na tua mesa e um mousepad e um programa maravilhoso, mas no final do dia as pessoas que te afetam não estão conectadas com essa Exatamente, cultura. A ponto de eu falar assim, hoje eu voltei para os lugares onde eu fui tirada. Né? E aí tá o melhor ciclo da vida, né? Assim, você volta pro lugar, né? Se você faz um bom trabalho, você não precisa convencer ninguém. Então a gente voltando ali, assim, o julgamento. Hoje, Fábio, uma das perguntas que eu mais recebi em mentoria é uma dó isso. O medo do julgamento. As pessoas falam assim, ó, fui demitido, o que que eu falo? Eu tô falando de cargos acima de 30k, tô falando de cargos acima, a menos de 5. Esse medo percorre nossa vida, a gente tem vergonha de falar o que nos acontece. Porque nós não fomos estimulados a isso, né? É bonito falar que perdeu o emprego? Não, os nossos pais, quando perdiam, tinham vergonha, né? Eu conheço pessoas que, meu pai foi demitido e me ficou desesperado. E a história não é tua? Assume a narrativa dela. Porque se a gente deixa solto, como eu sempre digo, a percepção solta é um inferno.
Se tem 10 pessoas dentro desse estúdio aqui, elas podem ter 10 opiniões diferentes sobre a tua história e o teu perfil, se você não assume essa narrativa. Exato. E outra coisa, assim, ó, cada um tem o que for, né? O coração, a boca fala que o coração tá cheio. Então, se você tá julgando o outro pelos resultados que o outro tá tendo, cara, o problema é seu. Então, assim, eu fui muito julgada, né? Principalmente porque eu sou uma pessoa muito precoce. Não existe uma mulher bonita, inteligente, nova numa posição de liderança, por mérito. Então, assim, esse julgamento, eu sempre fui uma pessoa de rótulos. Aliás, eu adoro, porque eu vou tirando cada um com competência. Então, assim, eu sempre tive que pedir desculpa do que pedir licença. Por quê? Porque se você chega com mimimi, você é... Sempre fui de alguém, nunca que eu conquistei. Se você lidar bem, como diz outros, falei mal, mas falei de mim também, Dani-se. Outra coisa, os cães ladram, a caravana passa, né? Assim, exatamente. E Fábio, é muito engraçado, né? O mais conhecido vence o melhor, né? Infelizmente. Esse foi o aprendizado da demissão. Sim. Eu nunca quis ser melhor, a mais conhecida, na verdade. Aliás, assim, em anos de empresa, eu nunca fui no happy hour. Eu nunca participava de festas, porque eu sempre valorizei família. Eu sou uma pessoa que parece, não, pública, sou pública, mas no final de semana eu quero minha caixinha ali fechadinha, né? Assim, poucas visitas. Então eu percebi que muitas coisas você não consegue enxergar porque você não tá nessa vulnerabilidade que é exposta. Então essas experiências me fizeram muito mais forte. A coragem veio dos pilares, vamos falar assim, sólidos e sustentáveis. Então a minha espiritualidade sempre foi muito forte. O meu relacionamento com o meu marido e com a minha família também. E outra coisa, eu não tô nem aí pro que você acha de mim. Eu tenho que acordar sozinha todo dia. Libertador, né? Total. E você ganha um tempo. E eu sou tão assim que eu tive que fazer terapia pra ser franca. Tipo assim, eu não fico em lugares que eu não me sinto bem. Não vou em festa de família onde eu não me sinto bem. E assim, e tá tudo bem. Outro dia eu vi um meme assim, acho que todo mundo já deve ter esse meme, que a pessoa que não se despede dos outros em festa, ela ganha 2 anos de vida. Você vai embora. Você imagina quem não se importa com o que os outros falam. Cara, isso vira São pior. São décadas que você ganha, então. Não, total. E é muito pior, tá? Você vira muito pior. As pessoas te atacam muito mais pela não importância. Então, inclusive, quando no meu processo de desligamento, eu ouvi uma frase falando que tinha acontecido uma situação muito assediadora. E a pessoa me induziu a ter um valor que eu não teria e não estava negociável. Então, de novo, como que a gente preserva a nossa autenticidade? Quais são seus valores inegociáveis? Quando tocar nesses valores, você não vai negociar. Então, você tem que ter claro isso. E eu tinha muito claro isso. E, inclusive, essa base familiar de já estar acompanhando o meu desempenho emocional ali, já estava me fazendo olhar um pouco diferente porque estava me acontecendo. E aí a pessoa falou assim pra mim, que eu não tinha inteligência emocional. E quando você precisa do trabalho, quando você não tem esses outros pilares claramente definidos, você se rende. E aí você começa a contar historinha pra você mesmo. A gente conta historinha pra nós mesmos. Ah, eu não emagreço porque minha genética não é boa. Cara, mas você não vai na academia, você não passa com os médicos. É as historinhas que a gente conta. E eu não conto história pra mim, eu tento ressignificar. E aí eu falei pra pessoa, eu falo, cara, se você entende que isso é falta de inteligência emocional, ótimo, perfeito. Eu entendo que é falta de respeito. Você entende que é falta de... Tá, sucesso. Os dois, inclusive. Eu chamo isso de falta de respeito e eu não aceito. E não estou aqui para negociar isso. Então seguimos, te admiro. A pessoa falou, você me desrespeitou. Eu falei, cara, eu não faria isso por 2 motivos, você não merece. E outra coisa, eu não tô aqui para desrespeitar ninguém. Então eu estou me demitindo. E tá tudo bem. E aí, foi engraçado, Fábio, porque eu vi o outro lado da moeda. As pessoas não estão preparadas para ouvir uma demissão estruturada. Eu levei 3 meses para estruturar uma conversa. Fiz terapia. Procurei ajuda de executivos que me inspiram. E a pessoa falou que faltava inteligência emocional. Não posso fazer nada com a sua opinião. Eu saí e foi tão incrível que, assim, houve um bloqueio generalizado, assim, do meio, do ecossistema, como se eu fosse um bicho. Como assim você tá jogando isso? Olha, a gente pagou o que você queria. Excelente, cara, pega de volta. Tô aqui, ó, é o carro? Tô. É o combustível? Tô. Eu fiz essas contas antes. É porque as pessoas, às vezes, não é nem por mal, mas elas medem a gente pela régua delas, né? Nesse caso. É o que você valoriza. Não, é o que você valoriza. É o que você valoriza. Então, assim, é aí que tá o grande erro, né? Que, assim, a empatia, escuta e percepção do outro, 0.
E inclusive hoje está sendo discutido como segurança psicológica, né? Claro. E a pessoa que se submete a falar dessa maneira também não tem. Você tocou num ponto importante. O que é a tal da segurança psicológica que se fala hoje em dia? Até para quem está nos ouvindo. Hoje em dia, eu entendo porque eu vivo essa realidade, né? Onde você pode realmente participar do contexto, né? Da coletividade, dar a sua opinião, sem medo de retaliação, né? Sem medo da contribuição positiva ou negativa que você pode dar. Sem medo das consequências disso, né? Então, você tem uma opinião diversa ali. Você é convidado a dar essa opinião e você não tem medo das consequências, né? Eu vou te dar um exemplo. Recentemente, eu estava num dos meus exercícios e eu fui perguntar pro funcionário o que ele fazia. E ele falou pra mim assim, você me desculpa se eu falar errado? Eu só tenho 3 meses de empresa. Aí é o oposto da segurança psicológica. Pedir desculpa por algo só porque você tem 3 meses e não sabe falar. Por que a pessoa pede desculpa? Porque ela tem medo ali do que pode acontecer no erro. O erro humano é extremamente importante e necessário para nossa evolução, né? Essa pessoa não se sente confortável de errar, mesmo tendo 3 meses de empresa. Porque a gente vive uma cultura do julgamento. Porque atrás da gente, atrás de pessoas como essa, tem alguém olhando e retaliando já no olhar, na comunicação não verbal. Então, assim, como que a gente desconstrói? Não é uma culpa do ambiente. É uma culpa de crenças, vem da nossa infância. Você podia errar? Você podia quebrar um copo sem tomar uma bronca? Hoje você tem filhos e eu também. Manuela de 4 anos, quando ela quebra alguma coisa, sabe o que ela me fala? Tá tudo bem, né, mamãe? Claro que tá, Fábio. Eu tô construindo uma mulher forte que pode falar que errou lá na frente. Essa mulher vai estar na empresa daqui 30 anos. Quando ela deleta um e-mail sem querer, sabe o que ela vai fazer? Vai esconder. Porque o chefe pode retalhar, pode gritar, pode fazer... Então, eu ensino ela a assumir os próprios erros e aprender com isso. Hoje, esse ser humano que está dentro das empresas não foi convidado a falar dos seus erros. Nós não fomos, né? Eu lembro que eu escondia coisas que me expunham a riscos com medo da reação dos meus pais. Hoje, esse ser humano está dentro da empresa e a gente quer que ele fale os problemas que estão acontecendo, sendo que ele sai do limbo do ecossistema, né? Ou ele é retalhado internamente. Por que você não é promovido? Não tem uma solução. Muitas vezes a pessoa não consegue fazer essa leitura, né? Então, eu acredito que a falta da segurança psicológica é essa capacidade que a gente tem de ser a gente mesmo, sem medo de errar, né? E existe muito hoje, muito. Hoje eu trabalho com isso dentro das empresas e eu percebo. Falando da Agente Educa, quer dizer, você pega uma história pessoal e transformou isso em algo muito maior. Nem sempre a gente tem essa capacidade, né? A Agente Educa é isso. E quando eu vejo e me passam, por exemplo, informação em relação aos seus eventos, eu vejo um movimento muito forte, né? Um movimento feminino muito forte, inclusive, né? E de conteúdo sobre gente. São pessoas de uma área talvez específica, mas é um conteúdo 100% de gente, humano, né? Qual que é o propósito? E conta um pouco desses teus eventos que impactam tanta gente, inclusive alguém aqui foi agraciado, vamos dizer assim, com um convite. A Isa é nosso convidado especial. Isso. O próximo. O Mulheres, de novo, ele nasceu com a vontade de emergir o talento, humanizar as relações e superar desafios. Então, o EHS, que significa em inglês Environment, Health and Safety, que é Meio Ambiente, Saúde e Segurança, é uma sigla que conecta a minha carreira, mas desconecta no meu propósito, né? O Mulheres não é um projeto, ele não tem fim, ele está na 3ª edição, já movimentou mais de 400 mulheres pelo Brasil inteiro. Inclusive agora na 3ª edição veio gente do México. Do México também. Mais mulheres de 400 mulheres no evento. Mais de 400 nas 3 edições. Online, onde a gente encontra o evento? Até pra gente poder divulgar. No nosso site tem uma homepage de lá e nas nossas mídias sociais. No site agenteeduca.com e na nossa mídia, a gente criou uma mídia dedicada a mulheres, que é mulher com EHS no final. Não é só para mulher de EHS, não é só para mulher que atua na área de meio ambiente, saúde e segurança. É um estilo de vida que favorece as mulheres a olhar para dentro, trazer essa coragem, claro, né, organizando esses pilares. A gente não quer que nenhuma mulher saia jogando para cima o que está passando. A gente quer que ela entenda que ela tem que passar por aquilo, que ela ressignifique. Então a gente trabalha o pilar de autocuidado. A gente emerge na mulher a essência dela mesmo, aquele valor. Todo mundo é bonito, todo mundo tem talento. Descubra seu talento, né? Às vezes você não sabe seu talento porque te colocaram nesse lugar. Aquela síndrome de inferioridade, aquela educação opressora,
Alguém te falou que você não é capaz e você acreditou nisso. Então, mulheres, ele te tira desse lugar, ele humaniza o que você passa. Então, a gente pega mulheres, por exemplo, que têm vergonha, né, de falar das suas relações pessoais, assediadoras, dos seus abusos sofridos na infância. E ali no Mulheres, ela tem esse ambiente acolhedor, seguro, onde ela pode não ter o medo do julgamento, porque é um valor dentro. Ninguém julga e todo mundo se ajuda. E ela supera esse desafio sozinha, porque mais do que dar o alimento a ela, é ensiná-la a trabalhar por ele. Então, a gente leva essa mulher na onde dói e sozinha ela encontra a cura. E se ela precisar de ajuda, ela tem uma tribo, né? Que a gente chama de tribo mulheres. Então, mulheres trabalham pilar pessoal, profissional. Então, a gente sempre tem uma pauta de carreira, mulheres de sucesso, como que elas chegaram lá. A gente sempre tem inspirações. Elas são mentoradas após o evento. Então, o evento é o elo de conexão e chegada, né? Porque muitas estão ali, às vezes vai porque é legal o evento. Aí chega lá, sente no coração que precisa daquele lugar, daquele ecossistema. A gente tem de diretoras a presidentes, de estagiárias a faxineiras. Todas as profissões estão ali. Todo mundo tem uma história que pode ajudar. Então, Mulheres, ela entra através do elo da imersão e trabalha na questão espiritual também, né? Não é religiosidade, a gente tem até um conflito de entendimento. A gente, nessa terceira edição, a gente teve mulheres que são ateias, que manifestaram, falaram, cristianismo. É assim, ó, existe uma crença dentro de você. A gente quer que você acesse essa crença. Às vezes, eu chamo muito de Jesus Cristo, Espírito Santo, mas é o meu jeito de me conectar. Você chama do quê? De Jeová, de Deus, de Jesus? Então, acesse esse lugar e deixa ele trazer a força que trouxe pra Karen. Eu sou testemunho disso, Fá. Existe uma força dentro de mim que me move, que quando eu saio de casa eu peço para ela estar aqui, inclusive. Então a gente trabalha essa espiritualidade nas mulheres para que elas curem-se e deixam ser curadas. Tem muita mulher que fica remoendo ali. Então essa tribo, ela ajuda a mulher nisso e depois ela passa a ter mentorias de acordo com os temas que elas querem, sem nenhum custo. Então é um projeto social, né? Não é um projeto de fins lucrativos. Aliás, o Agente Educa investe dinheiro para esse evento acontecer, porque elas são cuidadas. E os resultados, as que acabam acolhendo tudo que elas recebem, aumento de 300%, carreira, mudança de vida, término de relacionamento, depoimentos de cura e libertação. Então, o evento ele trabalha esses 3 pilares de uma forma muito humana. Muito humana. E a ponto de eu receber depoimentos dos maridos falando que quando a mulher veste a camisa roxa, ela fica super empoderada. Sim. Eu acompanho essas mulheres na rede social, elas investem num look melhor, num curso de oratória, elas investem em treinamentos que elas não investiam, não estavam dispostas a gastar pela própria carreira delas. Tudo por quê? Porque você coloca a pessoa no ecossistema certo, ou você melhora, ou você sai fora. Entendeu? Se eu tô no meio de pessoas melhores, isso pra mim é super positivo, né? A gente encontra o ecossistema pra ela, que é o tribo, né? E aí a gente monitora. Eu tenho também parcerias com Red Hunter. Então os hunters vêm me falar, eu tô precisando de uma mulher, né? E agora a gente tá na crista da onda por causa da diversidade e inclusão. Claro. Preciso de uma mulher que fala inglês e espanhol e que tenha no mínimo 10 anos de gerência. Cara, eu tenho essas mulheres listadas, eu acompanho elas. Eu ajudo elas a se preparar para uma entrevista para passar nas posições que elas querem. Mas sem planos eu não levo elas a lugar nenhum. A primeira pergunta é onde você quer chegar? Qualquer caminho não serve. Ou você decide, ou eu não te ajudo. Então é isso. Então a gente empodera elas da própria decisão. Tá com o teu livro aí? Na verdade eu trouxe um presentinho para você. É? Eu tô achando que é livro. Olha só, que loucura. Trouxe um presentinho do Agente Educa. Olha aqui, turma, olha a maravilha. Eu faço podcast só pra ganhar presente. Mas você merece. O próprio logo é cuidado de gente, é uma casinha que cuida de gente dentro. Que legal. Não é IHS porque o Instituto ele não foi criado só pra IHS. Sim, não. Ele foi criado, extrapola. Que bacana, adorei. Olha só. Uma garrafinha. Se beber dessa água, será próspero. Se beber essa água, será próspero? Põe água aí dentro, você vai ser próspero. Vou colocar água já aqui. E o teu livro, Os Nãos que Fazem o Seu Caminho, os 7 marcos mais decisivos de uma jornada. Karen Volpato e Sérgio Valença. Isso. Esse livro foi lançado no México, ele tem 2 idiomas.
O coautor Sérgio Valência é um irmão, assim, peruano, né? Ele é do Peru, a gente se conheceu quando ele estava no México. Que legal. Ele é best-seller de um livro da área de IHS e como ele é best-seller, ele falou, Karen, a sua história é bem bacana, vamos escrever um livro sobre cultura organizacional. Eu falei, não, eu não quero falar sobre cultura, eu quero falar sobre o que deu errado para dar certo. Anota os planos e vira sonhos, tá? Anota os planos que eles virarão as sonhos. Isso aí. Isso Muito aí. obrigado. E aí Nosso compliance aceita pra gente. Não, é menos de $5.000. Boa, A política interna diz Gostei que menos. Te peguei, né? Te peguei, né, Fábio? Foi bem, adorei. Adoro ser surpreendido. E esse livro, ele divide esses marcos que deram errado para dar certo. Então, eu conto um pouquinho, dividido por 7 ciclos. E aí, o coautor, ele gostou. Eu falei, não, eu vou escrever um livro sobre minha história. Sobre tudo que deu errado. Porque as pessoas devem estar passando por isso e não sabem o que vai chegar. Eu falei, então eu quero escrever meu livro junto com o seu. Que legal. E aí a gente Que juntou, honra, né? Total. E ele juntou, porque todo mundo tem, né? Se eu te perguntar assim, o que deu errado na sua vida pra você ser o que você é hoje? Pois é. Hoje você vai agradecer, né? Mas naquela época você queria fazer igual eu, né? Vai agradecer e vai falar. Até porque hoje isso também é complicado, porque você entra em rede social, ninguém tem problema nenhum, né? Não. O que foi mais difícil? Escrever um livro ou sair do CLT, emprestando a tua... Não, eu saí do CLT. Sair do CLT. O livro é muito minha história, né? Que a Então, tua história foi mais intuitivo, foi colocar os é sentimentos mais na mesa. genuíno, você não precisa ter medo. Quem se conectar com o livro vai se conectar diretamente comigo. Então, e tá tudo bem, não, né? Claro. A gente uma editora abraçou o projeto e ela falou, Karen, seu livro tem uma parte espiritual muito forte. Quem não acredita em Deus não vai se conectar. Eu falei, ótimo, essas pessoas não vão se conectar comigo e tá tudo bem, né? De novo, zero julgamento. Sair do CLT foi primeiro tirar a vergonha de fazer isso, né? A gente tem vergonha de desistir de algo, né? Eu desisti, né? Eu brinco e falei assim, não quero mais trabalhar no mundo corporativo. Hoje eu tô dentro de várias empresas, né? Até os presidentes que eu acabo conversando, eu falo, eu não queria mais o mundo corporativo. Não, o que você tá fazendo aqui? É verdade, o que eu tô fazendo aqui, né? Hoje eu estou de outra forma, mas eu não concorro com ninguém, Fábio. Claro. Eu vou lá, faço o meu trabalho. Você é um agente de alto impacto nesse ecossistema. E tem uma coisa que é o seguinte, que eu sempre aprendi. Não há mudança sem descontinuidade. Exato. Ciclos precisam ser encerrados. Exato. E Então doer. não tem nada a ver com desistir. Tem a ver com mudança de rota. Exato. E assim, eu continuo fazendo o que eu gosto, que era um medo, né? Assim, o que eu vou fazer, né? Eu não me via sem trabalho. Mas hoje eu continuo, faço muito mais, com muito mais amor, porque hoje eu vou lá, se não quiserem fazer nada com o que eu tô falando, tá tudo bem. Eu fui contratada para falar, fui contratada para mover. E eu percebo que, assim, a minha contribuição tem feito a diferença nas empresas. Eu tenho voltado para os lugares, então você percebe o seu bom trabalho quando você volta e quando você indica. Então, hoje o Agente Educa ajuda pessoas. O meu sonho era empregar pessoas. Hoje, as minhas lideradas no Instituto são pessoas em transição de carreira que tiveram portas fechadas no mercado de trabalho. Vendo? Você tem um impacto muito maior do que quando você estava embaixo de uma grande marca. Maior. Entre aspas, super reconhecida. Fora, por exemplo, um evento mulheres. A gente traz 150 mulheres, mas a gente movimenta uma cadeia de fornecedores de mais de 20. Pessoas que levam essa cultura adiante. E que recebem para estar ali, né? Eu, particularmente, é um projeto que eu invisto, mas assim, tem pessoas que eu pago, que giram a sua qualidade de vida. Então, quando eu falo que o meu propósito de vida é transformar vidas, através do meu trabalho eu venho fazendo isso, né? O Agente Educa, ele é um caso de super de sucesso. Eu brinco que eu saí da estatística do Sebrae, né? Sim. Porque leva 5 anos pra dar certo, eu tô com 2 e a gente já tá. Hoje, Fábio, é engraçado que o meu primeiro evento depois do CLT era assim, né? Fulano da Petrobras, ciclano de tal empresa, Karen, do Agente Educa. Até a fala hoje é a Karen do Agente Educa. Então é isso. A marca pessoal ela é construída pelo aquilo que a gente acredita. E foram 18 meses sozinha, sem nenhum like. 18 meses de gestação. 18 meses esse neném nasceu e nasceu forte, nasceu faturando, nasceu pagando empregos, né? Eu brinco que assim, o meu sucesso o ano passado foi ter dado um bônus para os meus liderados de participação, cara. Uma empresa pequena já fazendo isso é incrível. É incrível. Super obrigado pelo teu depoimento. Eu adorei nosso papo, viu? Foi uma honra muito grande ter você aqui. Eu agradeço. Sucesso. Muito legal, de verdade. Sucesso para você. Se você quer ter a tal da camiseta roxa, hoje cobiçada por muita gente, você fala direto com a Karen. Aliás, Karen, onde o pessoal te acha online? Isso é importante. Vamos lá. Eu tô muito forte no LinkedIn como Karen Volpato. No Instagram, Karen Volpato também.
As minhas redes sociais de empresa é no Agente Educa, no Instagram, e Agente Educa no LinkedIn. E o site, né? www.agenteeduca.com. Que é onde o pessoal encontra essas informações sobre o evento também. Que, Sobre aliás, a todos próxima os edição eventos. é em setembro. Em setembro, dia 28. 28 de setembro de 2024. São Paulo. Isso, São Paulo. A gente está definindo só o local devido ao número de pessoas, mas a gente vai ter a Isa lá e a gente é só acompanhar nas mídias que vai ter atualização lá. Maravilha. Isa estará lá, então tá garantido. A Isa vai estar. Muito bem. Obrigado por tudo, Obrigada, viu? Uma honra mesmo ter você aqui com a gente. Sucesso. Pessoal, obrigado pela audiência. Vocês encontram a gente sempre no YouTube, no Spotify e os cortes no Instagram. Esse foi mais um episódio riquíssimo do Café com Sal, segunda temporada, e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.